Poucos filmes têm o poder de marcar tanto a infância quanto a História Sem Fim. E em uma cena tão devastadora, fez crianças e adultos chorarem. E até hoje, décadas depois, ainda emociona muito quem assiste. Esse é um dos filmes mais marcantes de todos os tempos. E hoje você vai redescobrir a magia por trás dessa obra inesquecível e conhecer o segredo dos bastidores de A História Sem Fim. Salve galera, eu sou Marquinhos Sagas. Lançado em 1984 e dirigido por Wolfgang Petersen, A História Sem Fim foi baseado no livro do escritor alemão Michael Ende e custou 27 milhões de dólares para ser produzido e tornou-se assim a produção mais cara já feita fora de Hollywood. O filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares no mundo todo e se tornou um fenômeno cultural, apesar de ter dividido a crítica. O filme já abre contando a história de Bastian Bux. Bastian aparece indo para a escola, só que ele sofre bullying pesado de alguns valentões que perseguem ele pela rua. Bastian tenta fugir e é nessa hora que ele acaba entrando em uma livraria antiga, cheio de livro velho, meio silenciosa, e aí que aparece o Sr. Coreander, que é o dono rabugento que não economiza nas patadas. Essa é uma hora até que bem interessante da trama, porque o Sr. Coreander, sendo um velho rabugento das antigas, acha que qualquer criança moderna só gosta de videogame e revista em quadrinho. Não aceita que qualquer um entre na sua loja. Assim que ele vê o Bastian, ele já toca o menino e ele fala coisas do tipo: videogames e história em quadrinhos são lá na esquina, aqui é só para quem lê de verdade. Tipo o velho rabugento de sebo antigo que não aceita essas coisas mais modernas. Mas ele cai do cavalo porque o Bastian também é um grande leitor e ali ele já se coloca e se impõe falando que ele gosta de ler e que já leu os maiores clássicos da literatura e cita até alguns famosos como A Jornada ao Centro da Terra e O Senhor dos Anéis. E aí que o Sr. Coreander solta uma que intriga até a gente. Ele olha para o Bastian e diz: esses são livros fracos, livros seguros, meio que debochando do Bastian, falando que ele não tem coragem. Enquanto eles conversam, Bastian repara em um livro que está separado em cima da mesa. Um livro grande, capa grossa, um símbolo de duas serpentes entrelaçadas na capa e fica encantado. Quando o Sr. Coreander vê que o Bastian encontrou esse livro, ele já manda: esse livro não é para você, porque esse é um livro perigoso e você só gosta de livros seguros. E com isso ele ativa o alerta máximo de curiosidade do Bastian, que espera ele virar as costas por um segundo, pega o livro e sai correndo. Quando seu Coreander vê, ele só acha um bilhete escrito "Eu devolvo". Só que era intencional. Seu Coreander aparece na próxima cena sorrindo, como se quisesse de fato que isso acontecesse da forma com que aconteceu. Uma curiosidade é que essa cena foi gravada nos estúdios da Bavária, na Alemanha, e o ator Thomas Hill, que interpretou o Sr. Coreander, improvisou várias das cenas das broncas que ele deu no Bastian. Isso deixou o menino confuso e intimidado de verdade nessas cenas. As cenas ficaram tão boas que foram para o corte final do filme. Bastian se esconde no sótão da escola, um lugar que mais parece um cenário de filme de terror, um lugar onde ele finalmente pode abrir o livro proibido e, para deixar ainda mais dramático, começa uma tempestade. Quando Bastian abre o livro, a gente conhece Fantasia, a terra mágica que está sendo destruída pelo nada. O filme já nos apresenta três figuras marcantes. O primeiro que aparece é o Rock Bitter, um gigante de pedra que aparece andando no seu triciclo de pedra e mastigando pedra. O próximo que aparece é o Pequeno, um ser que parece mais um gnomo e aparece montado numa lesma velocista. E também aparece o Homem Morcego, que aparece voando em um morcego gigante que, detalhe, dorme enquanto voa.
Os três se encontram pelo caminho e, conversando, eles contam que estão fugindo da devastação do nada que destruiu o lar de cada um deles. Depois dessa conversa, os três decidem irem juntos até o Castelo de Marfim e mostra até uma cena deles chegando no lugar, todos deslumbrados com a grandiosidade do castelo. O Castelo de Marfim é tipo o coração da Terra Mágica de fantasia. E junto com eles também chegam vários outros seres dessa Terra Mágica em busca das mesmas respostas, porque o nada está consumindo todos os lares de todos os seres dessa Terra. E é lá que acontece uma reunião com o emissário do castelo para discutir o que vão fazer para resolver o problema do nada que está consumindo tudo. E lá a situação fica clara. A Imperatriz Menina, interpretada pela atriz Tammy Stronach, que só tem esse filme no seu currículo, está doente. E essa doença está ligada ao avanço do nada que vem consumindo tudo nessa Terra Mágica. Se a Imperatriz Menina morrer, toda a Terra de Fantasia desaparece. O emissário então explica que a única chance é buscar a cura no Oráculo do Sul. Mas antes, alguém precisa encontrar Morla, a tartaruga anciã, o ser mais antigo e sábio de todo o reino. E é nesse momento que o emissário fala que quem vai assumir essa missão é o guerreiro lendário Atreio, que é conhecido em todo o reino por ter caçado o búfalo púrpura. Uma curiosidade é que o filme não mostra essa tal caçada ao búfalo púrpura que é citado nos diálogos. Isso é colocado mais para dar um peso à lenda do guerreiro Atreio. Atreio foi interpretado pelo ator mirim Noah Hathaway, que já tinha feito sucesso aí no filme Battlestar Galactica. E esse é um momento bem legal, pois quando o Atreio chega nessa reunião, todo mundo espera um guerreiro brutamontes, mas quem chega é um garoto com cara de 10 anos de idade. O emissário, também meio confuso, solta aí a frase: a gente queria o Atreio guerreiro e não o Atreio criança. Mas o Atreio acaba ficando até meio bravo e fala para eles que ele é o guerreiro que eles estão buscando, confirma que é ele o caçador do búfalo púrpura e assume a missão. Atreio então parte na sua jornada montado no seu cavalo Artax. Essas cenas da jornada do Atreio foram gravadas em várias locações diferentes e também em estúdios com cenários gigantes. E é por isso que, mesmo sendo em 1984, o filme consegue passar essa sensação de um mundo aberto e cheio de contrastes. Depois de viajar por dias, Atreio finalmente chega ao Pântano da Tristeza, o lugar onde vive a tartaruga Morla. E aí que começa a parte mais sombria do filme. Esse Pântano da Tristeza tem uma maldição. Aquele que perder as esperanças ali dentro afunda no limbo. O filme mostra que não basta ter coragem ou força. Se você deixar a tristeza te dominar, acabou. É um inimigo psicológico e não físico, o que mexe muito mais com a gente. Sabendo do risco, Atreio entra no pântano junto com Artax e chega nesse cenário pesado, lama por todo lado, uma névoa densa que cobre tudo e um silêncio ensurdecedor. E é aí que o filme entrega a cena mais devastadora de todas. Não tem como passar por essa cena sem se emocionar. Então agora pega o seu lenço e segura, porque se você não chorar, você já morreu por dentro. Atreio então entra na parte mais profunda do Pântano da Tristeza. Um lugar sinistro, cheio de galhos secos, neblina densa, tudo é cinza, pesado e depressivo. E é nesse ponto que se aplica a maldição daquele lugar. Quem perder a esperança ali afunda no limbo para sempre. Atreio, exausto e sem força, desce do cavalo para poupar o Artax, que parece abatido. Enquanto ele caminha, ele vai conversando com o Artax, falando para que ele não desanime, porque ali ele só vai sobreviver se não perder a esperança. Mas então o Artax simplesmente para.
abaixa a cabeça e começa a afundar devagar. Atreio entra em desespero. Ele puxa as rédeas, implora, grita, chora, fala com raiva. O desespero na cara do Atreio é estarrecedor. Ele tenta convencer Artax a não se entregar, mas quanto mais ele luta, mais o cavalo afunda. Essa cena é muito pesada. A gente sente junto com Atreio a impotência dele de não conseguir salvar o seu amigo. Não importa o que ele fizesse, ele sabia que o Artax ia afundar. De nada adianta. O pântano engole Artax totalmente. A tela é tomada por um silêncio total. Atreio fica de joelhos, todo sujo, olhando para o vazio aonde Artax acabou de afundar. Essa cena chocou muita gente na época porque quebrou totalmente a expectativa do filme. Ninguém esperava ver uma cena tão pesada em um filme que até então era uma fantasia infantil. Comenta aí com quantos anos você assistiu essa cena e se ficou aí na bad também. O filme passa ali uma impressão temporal de que o Atreio está andando há várias horas naquele pântano sem encontrar nada. Até que ele encontra um pequeno morro e sobe em cima para tentar ver até onde esse pântano vai. E aí ele descobre que esse morro é literalmente a tartaruga anciã que ele estava buscando. O morro se mexe e aí sim ela se revela. Já no início da conversa, a tartaruga mostra que é a personificação da apatia. Atreio implora por ajuda, mas ela responde com um monte de espirro que joga Atreio longe. Isso porque ela tem alergia à juventude. É até engraçado no primeiro momento, mas o que ela transmite ali é pesado. Ela já desistiu de lutar. Para ela tanto faz se a fantasia acabar. Morla é uma crítica escondida no filme. Ela representa quem cruza os braços e diz, tanto faz, já era. E sinceramente, isso é muito mais perigoso que o nada. Mesmo sem vontade, Morla explica que a doença da Imperatriz Menina e o avanço do nada são a mesma coisa. Se a Imperatriz morrer, fantasia desaparece junto. E é aí que vem a revelação sinistra. Existe um servo do nada chamado Mork. É um lobo monstruoso que caça sem descanso. Uma curiosidade é que essa cena foi gravada com uma cabeça mecânica de uma tartaruga gigante, movida por cabos e várias pessoas controlando. Só para mexer os olhos precisavam de 2 operadores. E o cenário era um tanque com lama artificial feito de argila e água. Por fim, Morla explica que somente o Oráculo do Sul pode dar a resposta definitiva. Mas, para chegar lá, Atreio precisa atravessar cada vez mais fundo no pântano da tristeza. Depois da perca devastadora de Artax, Atreio segue pelo pântano, só que ele já está cansado, abatido, exausto, triste pela sua perda. Enquanto Atreio apaga, aparece uma figura sombria ainda mais ameaçadora. Era o lobo Guimor, que era a representação do nada. Mas antes que ele atacasse, aparece a figura mais emblemática desse filme, Falkor, o dragão da sorte. Falkor resgata o Atreio ainda inconsciente e carrega ele pelos céus de fantasia. Falkor virou o símbolo do filme. É ele que destaca nas capas, nos cartazes e pôsteres até hoje. O dragão da sorte que literalmente salvou o herói na hora que ele ia ser derrotado. Quando o Atreio acorda, ele já não está mais no pântano e aí ele percebe que está todo cuidado e limpo. E ao seu lado estão 2 personagens novos, o Eniuc e a Urn, um casal de anões que vive perto do Oráculo do Sul. O Eniuc então explica para o Atreio que antes de chegar no Oráculo do Sul, tem a passagem das Esfinges Gêmeas, 2 estátuas colossais com olhos brilhantes, e ali a regra é simples e mortal. Elas vão disparar um raio fulminante contra qualquer um que passar por elas sem autoconfiança. Nesse exato momento, Eniuc mostra que existe um guerreiro tentando fazer a passagem das esfinges, mas no meio do caminho ele começa a hesitar e é pulverizado pelo raio que sai dos olhos das esfinges. Atreio então resolve tentar fazer a tal passagem. Ele passa devagar olhando pelas esfinges,
pisando firme para não perder a autoconfiança. No meio do caminho, as estrelas começam a abrir os olhos. Atreus então corre e no último instante ele consegue atravessar. Após isso, Atreus ainda se depara com mais um desafio, o Espelho da Verdade. Um espelho que mostra a verdade interior de quem o encara. Quando Atreus olha para o espelho, ele não vê o seu reflexo, mas sim o do Bastión. E aí é que a gente já percebe uma resposta que já estava até que meio óbvia, né? A conexão entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Atreus então segue em direção ao Oráculo do Sul, já preparado para ouvir a resposta que pode salvar a vida da Imperatriz Menina. E ela revela então que a resposta é que a Imperatriz precisa de um novo nome, mas que só um humano pode dar. E quando isso acontecer, Fantasia vai ser totalmente restaurada. Antes de Atreus sair, o Oráculo do Sul também faz um alerta para ele sobre o Mork, que é o lobo, a representação do nada que está à espreita só esperando o momento certo para atacar o Atreus. Atreus então sai na sua jornada reversa, com isso ele acaba entrando numa caverna escura e é exatamente ali que vai rolar o embate final desse filme. Então dentro dessa caverna, o Gmor aparece nas sombras, uma figura sinistra e amedrontadora. Antes de atacar, Gmor fala que o nada existe somente porque os humanos pararam de sonhar e que quando Fantasia for destruída, as pessoas vão preencher esse vazio com mentiras e manipulação. Mais uma vez, uma cena forte que passa uma mensagem também pra gente. Toda vez que você deixa de acreditar, você abre espaço para ser dominado. Gmor então avança contra Atreus, que crava uma espada no peito dele e mata o lobo. Atreus então chega de volta no Castelo de Marfim e essa é a primeira vez que a gente vê a Imperatriz Menina, que aparece fraca e abatida. Atreus então, todo sujo e desesperado, conta toda a sua jornada, o que aconteceu com a tartaruga, com o seu cavalo, com o lobo. E é aqui que vem outra grande virada. A Imperatriz explica que ela já sabia de tudo. A jornada não era para encontrar uma cura, mas sim para trazer um novo salvador, um humano que pudesse dar para ela então um novo nome. Enquanto ela fala, a câmera corta para o Bastión, que está escondido lá no sótão da escola, lendo o livro e percebendo que ele é o humano falado na história. E é aqui que a narrativa quebra a quarta parede de vez. A Imperatriz começa a falar direto com Bastión. Ela pede, implora, praticamente suplica para que ele dê um novo nome para ela, explicando que essa é a única forma de salvar a Fantasia. Essa quebra da quarta parede foi algo inovador nessa época, mas foi legal, fez o público se sentir parte do filme. Bastión continua lendo, mas sem acreditar em nada, até que o livro nas mãos dele começa a tremer e ele escuta a voz da Imperatriz Menina, que faz um último apelo chamando diretamente pelo nome dele. Bastión sozinho no sótão da escola com aquela tempestade do lado de fora, mas finalmente ele entende que ele é o escolhido. Bastión se levanta, corre até a janela e grita bem alto o nome que ele vai dar para ela. E o nome que ele escolheu foi Filha da Lua. Eu sei que você pensou, mas não é. Bastión então se vê dentro do mundo de fantasia e conhece a Imperatriz Menina, que entrega para ele uma fagulha de luz que é o reflexo do desejo dele. Ela explica que com essa fagulha ele pode recriar a fantasia do jeito que ele quiser. Cada desejo dele vai dar vida de novo à fantasia. Bastión começa a imaginar e o mundo todo começa a existir diante dos olhos dele. E aí vem uma das cenas mais famosas do filme também, que é o Bastión voando nas costas do Falkor por toda a Terra de Fantasia. E enquanto o Bastión sobrevoa ali os céus de fantasias, a gente vê também um momento emocionante, que é o Atreus cavalgando Artax. Mostra que todos os personagens também voltaram à vida. A História Sem Fim foi um sucesso estrondoso no seu ano de lançamento. Anos depois vieram outras sequências, mas que nem chegaram perto do sucesso do primeiro filme. O filme também traz uma das trilhas sonoras mais emblemáticas do cinema, a música Never Ending Story, composta por Giorgio Moroder e interpretada pelo cantor Limahl. Essa música foi um hino nos anos 80 e atravessou gerações.
tanto que voltou com força em Stranger Things na terceira temporada, quando o Dustin e a Suzy cantam essa música pelo rádio. Mas e você, já assistiu a História Sem Fim? Comenta aí qual foi a cena que te marcou mais. As cenas tristes te deixaram na bad também? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Já deixa o seu like para ser um verdadeiro apoiador Nerd Infinito, porque aqui a gente vai continuar desenterrando os filmes mais insanos do cinema. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!